O Carmelo Interior, prólogo. Segundo, as 3 etapas. A vida de Confúcio dá-nos uma valiosa lição sobre o mecanismo do desenvolvimento espiritual. Viveu ele até os 72 anos e, pouco antes de morrer, resumiu nestas palavras o progresso de sua vida. Aos 15 anos pus-me em busca da sabedoria. Aos 30 anos atingi o equilíbrio. Aos 40 vi-me livre de toda inquietação. Aos 50 conheci os apelos do céu. Aos 60 prestei-lhe dócil ouvido. Aos 70 pude seguir os desejos de meu coração sem ultrapassar os limites do bem. Vemos que aos 30 anos estava completa a primeira fase de sua vida. Dos 30 aos 50, empenhou-se nas virtudes morais, exercitando-se por uma rigorosa disciplina e abstendo-se de todas as ilusões e ideias erradas. Isso levou à compreensão da vontade divina. A partir dos 50, tornou-se cada vez mais dócil e mais receptivo aos planos da providência. Assim, no fim da vida, podia seguir os ditames do coração sem receio de transgredir a lei divina. Guiado pela sua luz da razão natural e talvez ocasionalmente iluminado por inspiração do alto, passou toda a sua vida na busca da sabedoria e alcançou uma grandeza moral incomparável na história da China. Confúcio não foi somente um grande homem, foi também um grande educador. Seu programa de educação está admiravelmente resumido nesta fórmula concisa: estimulai-o primeiro o aluno pelo conhecimento da poesia, dar-lhe em seguida uma formação segura pelo exercício das leis da moral, aperfeiçoai-o finalmente pelo ensino da música. Como todos os seus vigorosos ditos, também este não pôde ser tomado num sentido estritamente literal, mas a ideia que sugere é bem clara. A formação do homem perfeito procede por etapas e compreende 3 fases. Na primeira, o desejo do bem e da sabedoria deve ser despertado e alimentado por meio da poesia, ou por coisa equivalente. A segunda etapa é a submissão à disciplina moral, que afirma os hábitos da virtude. A terceira, a da harmonia, o que foi adquirido pelo esforço torna-se espontâneo. As virtudes firmadas pelo exercício assíduo fundem-se numa harmonia quase orgânica e formam, por assim dizer, uma segunda natureza. Para avaliarmos o quanto é verdadeiro esse método educativo de Confúcio, basta compará-lo ao do Divino Mestre, tal como está expresso no Salmo do Bom Pastor, Salmo 22. É um salmo tão simples que até o leitor apressado é sensível ao seu encanto, e é, ao mesmo tempo, tão profundo que ouço dizê-lo: nem mesmo os maiores santos e sábios serão capazes de sondar todo o seu sentido. É como um caramujo no mar, que murmura ao ouvido atento a sua misteriosa união com o aceno de que é nativo. A linguagem do salmo é de poeta, mas a sua música é do céu. Transcrevo-o aqui na íntegra, para que possamos estudar detalhadamente. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdejantes prados ele me deixa descansar. A um pouco provido de água ele me conduz, a fim de reconfortar-me. Ele me guia por veredas certas, por causa do seu nome. E mesmo que eu tenha de atravessar um vale tenebroso, não temo desgraças, pois tu estás comigo. O teu bordão e teu cajado, eles são o meu conforto.
preparas uma mesa para mim em face dos meus próprios inimigos. Unges-me a cabeça com óleo e enches-me o copo até transbordar. Só ventura e graça hão de seguir-me todos os dias dessa vida, e voltarei para a casa do Senhor ainda por longo tempo. Como se vê claramente, o Salmo está por si mesmo dividido em 3 partes que simbolizam as 3 fases consecutivas no progresso da graça. Todas as 3 estão penetradas do amor de Deus, em quem nós temos a vida, o movimento, o ser. Atos 17, 28. Só na realidade um caminho, o caminho do amor, que é o veículo da perfeição. Mas é claro também que o caminho tem 3 vias, como indicam as 3 estrofes. A primeira corresponde ao que tradicionalmente se denomina via purgativa, a dos principiantes. A segunda, a via iluminativa, a dos perseverantes. E a terceira, a via unitiva, dos eleitos. Evocam também as 3 sucessivas exortações que o Cristo fez a São Pedro antes da sua ascensão. Apacenta os meus cordeiros, guarda as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. João 21, 15, 17. É digno de nota que, enquanto o Salmo do Bom Pastor descreve o crescimento da vida espiritual sob o ângulo da graça divina, o Salmo I o apresenta sobre o ângulo do esforço humano. Eis como começa o Salmo I. Feliz o homem que não anda segundo as máximas dos ímpios, e não segue o caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos insolentes, mas encontra o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É semelhante à árvore plantada à beira de um regato, que dá frutos no tempo oportuno, e cujas folhas não fenecem. Tudo o que faz lhe sucede bem. A Sagrada Escritura forma uma túnica sem costura, cujas pregas se harmonizam perfeitamente. Sendo obra do Espírito Santo, temos de invocá-lo para compreender o seu íntimo sentido, pois, como diz São Paulo, o Espírito tudo penetra até as coisas profundas de Deus. 1 Coríntios 2,10. Só adaptando o espiritual ao que é espiritual poderemos chegar à verdade, e só com o Espírito do Cristo é que compreenderemos o pensamento de Deus. 1 Coríntios 2, 13 e 16. Vários salmos traçam o curso do nosso progresso espiritual sob a imagem de uma peregrinação. Daremos como exemplo o Salmo 83. Feliz o homem que em ti encontra sua força. Felizes aqueles que planejam ir em peregrinação. Passando por um vale sáfaro, transformam-no em fonte, e a primeira chuva revestirá de bênção. Caminhando com força sempre crescente, verão ao Deus nos deuses em Sião. Não vemos nisso uma bela imagem do amor do botão em flor, em fruto? Cristo resumiu as 3 etapas de nossa vida espiritual em palavras tão simples quanto profundas. Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7, 7. Pedimos graças e dons e até o pão cotidiano, para que as provisões não nos faltem durante a longa jornada da vida. E os dons nos serão dados na medida em que nos são necessários, para alcançarmos o nosso destino. Nessa etapa, porém, pensamos sobretudo em nós mesmos e nas coisas de que precisamos. Nosso amor é ainda bastante egocêntrico. Consideramos a Deus principalmente como benfeitor. Subindo um grau acima, buscaremos a Deus por causa do seu esplendor. Esta forma de amor é a mais elevada que a simples espera de seus dons.
E quanto mais subirmos, mais encanto nele acharemos. Chega então o momento em que nos sentimos de tal modo por ele atraídos, que batemos a porta de sua câmara secreta, no desejo de nos unirmos a ele para sempre. A hora em que esta porta se há de abrir depende unicamente da sua vontade. Batamos, porém, sem cessar. Se tivermos a ventura da admissão à sua intimidade, gozaremos a liberdade de seus filhos de Deus, livres como borboletas. Convém, no entanto, não esquecer que a borboleta primeiro foi larva e crisálida. Não há alegria de Páscoa sem sexta-feira da Paixão.